Meus irmãos, eu passei alguns desenhos lá para vocês. Esse desenho, ele pertence eu contribuí com alguns, não esses em específico, mas ele pertence ao Osana Bible School, que é um projeto que começou já em 2010 a fazer aqueles desenhos, e os últimos projetos saiu aqueles lá, que já é o definitivo, que está em uma das bíblias que eu trago aí, tem esses desenhos. Então, desenhos que esclarecem, né? Esclarecem muito acerca da teologia. Então, imprimam e guardem para vocês, porque vai te ajudar muito, vai te orientar muito. Então, um dos desenhos que eu mandei para vocês é mais ou menos esse desenho aqui. Não sei se vocês lembram lá, Principados. Aí lá tem até mais escrito lá, né? Que a potestade, dominadores e hostes, né? Então, só mantive essa página só para mostrar isso para vocês. E ali fala poderes, né? Os 4 poderes, né? Uma coisa assim lá no título, né? Os 4 poderes. Mandei também um que fala das 7 potestades, acho que é um círculo. Não sei se vocês viram lá, que é Mamon, Jezabel, aqueles nomes lá é dado porque esses personagens foram influentes no período bíblico. Balaão. Então, são personagens que foram influentes, e é dado esses nomes a esses espíritos só por causa da influência da área que eles atuaram, tá certo? Mas é uma realidade. Então você pode ver que a mídia, ela vai se juntar com outra potestade para o quê? Para influenciar o povo para o mal. Você vai observar isso. Você vai observar que uma potestade, as que estão lá, tem umas que agem sozinhas. Agem sozinhas, porque elas são muito fortes. Mas as outras juntam força para atuarem. E essas são as 4 cabeças do anticristo, né? São os 7 poderes do anticristo que ele vai agir. A Bíblia não fala que o anticristo tem 7 cabeças lá, aquele dragão de 7 cabeças. Não é literal ali, né? Ali fala das 7 potestades que estará atuando no anticristo. Os 7 poderes, ele dominará os 7 poderes. Inclusive a Bíblia fala que uma das cabeças foram feridas. Uma das cabeças foram feridas. Eu não lembro, não me recordo bem, porque eu tenho que apagar tudo do meu celular, mas deixa eu ver aqui. E se eu não me engano, a cabeça que vai ser ferida é a cabeça que age sozinha, que é a mais orgulhosa, que é a que ele vai depender do falso profeta no 3 anos e meio para se juntar com ele para fortificar o seu reino. Aqui, ó. A única potestade que age sozinha é Mamon, que é a riqueza, é o dinheiro. E é justamente essa cabeça que vai ser ferida do anticristo. Vai ser ferida, e como o povo árabe, né? O falso profeta bem provável que venha lá do mundo árabe. Como o povo árabe é muito rico, rico mesmo, os camaradas são tão ricos que os herdeiros herdam países. Por exemplo, tem um príncipe que é herdeiro de todos os países árabes. Veja se não são ricos. Nós herdamos dívida, né? Agora eles herdam países. Então, essa é a cabeça que vai ser ferida, e o mundo árabe vai se juntar ao anticristo, dando esse poder aquisitivo. Em troca, ele vai querer ter o poder, ele vai ter, né? Você observa em Apocalipse que ele vai ter o poder econômico. Ninguém compra e nem vende se não tiver a marca do anticristo. E ele vai destruir a falsa igreja, a grande prostituta, a meretriz, a permissão de Deus, né? Porque é o julgamento da grande prostituta, para ficar com o controle religioso também. Por isso que ele vai impor a adoração à imagem da besta. Ele vai fazer uma imagem do anticristo, vai dar uma vida, né, satânica. Essa vida tem tudo a ver com a inteligência artificial que hoje existe, né? Então hoje já tem a inteligência artificial. Não sei se já ouviu aquela robô Sofia. Pesquise depois a robô Sofia. Quem comprou essa tecnologia de inteligência artificial foram os árabes. Por incrível que pareça, foram os árabes que compraram. Então, e tem uma das falas dessa robô que ela fala assim, ó: eu serei boazinha se os humanos forem boazinha comigo. E é bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que não se curvar diante da imagem será morto. Então o que acontece? Não adorou a própria imagem, que é como é a tecnologia, né, a robótica. A própria imagem, ela vai matar aqueles que não adorarem.
Vai ser diferente lá de Nabucodonosor, né? Que precisou alguém vir e matar, né? Aqueles que não adorarem ou jogar na fornalha. Agora não, essa como será tecnológica, ela mesmo vai ter essa condição. Por isso que quando João vê, João não entende de tecnologia. Ele diz, eu vi que foi dado vida, porque essa imagem falava, essa imagem se mexia, essa imagem tinha o que para ele entendia que era vida, mas para nós que vivemos esse tempo, nós sabemos que é a tecnologia. Porque o único que tem poder de dar vida é Deus, né? Então observe que é importante essa aula de angelologia. Só estou recapitulando aqui para os irmãos, porque ficou alguma coisa ali sem falar, né? Por causa do nosso horário. Aí eu mandei imagem justamente para mostrar aí o ponto escatológico. E também outra coisa que ficou, é isso aqui que eu coloquei. Ó, esses aqui são os 3 céus, né? Céu, talvez você nunca tinha ouvido pelo nome. Céu de Auranos, Mesorâneos e Eporâneos. Então no grego isso aqui, tá? Primeiro céu se chama Auranos, áureo, firmamento. Mesorâneos, meio, né? Meio, intermediário, céu intermediário. E Eporâneos, vem de epi, cima, acima de todos. Então céu dos céus, terceiro céu. A queda de Satanás eu mostrei para vocês, né? Do jardim aqui. Aqui é a Sião Celeste. Sião Celeste. Onde que está isso, irmão André? Isso está em Hebreus 12, lá pelo 20. A Sião Celeste, a Nova Jerusalém, a miríades e miríades de anjos. Quando o escritor fala que nós não temos chegado ao monte palpável, mas chegamos a Sião Celeste, miríades de anjos. E esse aqui é o Éden celestial. Essa aqui é como se fossem congregações e árvores, né? Como se fosse um jardim. Aqui eu desenhei para simbolizar um jardim. E tem esse jardim do Éden? Tem, porque a Bíblia fala, estavas tu no Éden, jardim de Deus. O jardim do Éden, onde Adão esteve, era jardim para o Éden. Deus plantou para o homem, plantou o jardim no Éden e colocou o homem. Então esse jardim que Satanás estava não é desta terra, é do céu. Tem mais prova bíblica? Tem. A Bíblia fala que aquele que vencer, e é Jesus falando, aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no jardim de Deus, no paraíso de Deus. Está lá em Apocalipse 2, a promessa para a igreja de Éfeso. Então se Jesus falou, está falado, né? Tem um jardim do Éden celestial. Jardim do Éden celestial. Ele vai ser lançado daqui para as regiões celestes, o céu intermediário, que futuramente a cidade, a Nova Jerusalém vai ficar aqui. Por isso que Satanás vai ser lançado fora, porque a cidade celestial vai ficar aqui, porque ela será o centro do... Olha eu falando de escatologia, né? Ela será o centro do universo da nova criação, né? Do estado eterno, tanto das coisas celestes quanto das coisas terrenas. Ela será o centro de todo. Mas eu estou falando aqui da queda de Satanás, né? Aqui, ilegalmente, ele conseguiu entrar na terra, através do pecado, tendo domínio. Daí você vai ver em Jó, de onde vem Satanás? De passear e rodear pela terra, porque ele teve essa brecha, né? Foi dada essa brecha para ele. Mas quando ele vem aqui, nós chamamos de demônios, né? Quando ele atua neste mundo, é um demônio. E o que acontece? Ele tem que habitar em um corpo, né? Ele tem que incorporar em alguém, porque ele não pode estar aqui, porque ele não é carne, ele é espírito. Então ele vai incorporar em quem dá legalidade para ele, para agir. O que acontece quando é expulso? Vai ser lançado lá no abismo, que está lá nos inferiores da terra, esse abismo. Lá nos inferiores da terra, lá no centro da terra, né? Mais precisamente. E o que acontece? Por que eu estou falando isso aqui? Que é uma pergunta de uma aluna aqui, que não deu para nós falar. Porque tem aquela passagem de Lucas, né? Essa passagem que eu falo que ele vai para o abismo é a passagem de Marcos 5, não vou ler, para ganharmos tempo. A passagem de Marcos 5 vai falar que Jesus foi expulsar os gadarenos, os demônios, né, dos gadarenos, lá dos endemoniados gadarenos, e ele rogou para ir para os porcos, né? Ele indo para os porcos, ele tinha a condição do quê? De retornar para as regiões celestiais, ou atuar novamente, né? Se eles fossem ousados, né? E quisessem correr o risco de ser expulsos de novo, eles poderiam atuar naquela região novamente. Mas eles não foram lançados no abismo. Por que Jesus permitiu isso? Para nos ensinar, para que nós aprendêssemos.
Ele poderia ter lançado. Agora vamos para Lucas 11:24. Eu vou ler, você pode só marcar, porque aqui é um episódio diferente de uma expulsão, de uma libertação. Diz assim, ó: quando um espírito imundo, quando eles entram na terra, eles são conhecidos como espírito imundo, é o mesmo anjo caído, conhecido como espírito imundo ou demônio, né? Quando um espírito imundo sai da pessoa, ele foi expulso? Lucas 11:24. Estou lendo aqui, ó. Quando um espírito sai da pessoa, ele foi expulso? Não, ele saiu. Ele está ali, decidiu procurar uma casa melhor. Olha lá, anda por lugares sem água. Por que lugares sem água? Que é o mundo espiritual que ele anda. Ele não consegue andar nesse mundo natural. Ele é espírito, buscando repouso, e não encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E regressando, encontra a casa varrida e adornada, porque ela está limpa. Ele saiu, a sujeira, ela está limpa. Não quer dizer que o Espírito Santo veio habitar, limpou e daí saiu, como nos ensinaram aí, né? Não quer dizer isso, não quer dizer a condição do desviado aqui. Ele saiu, ele que traz a sujeira. Se ela saiu, a casa está limpa, está adornada. Por quê? Não tendo influência satânica, o homem não tem propensões a fazer tanta maldade, né? Só alguns são terríveis, né? Mas nem todos, se não for por influência. Isso aqui mostra que a maioria das mazelas tem influência satânica. Então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, estabelecem ali o último estado daquele homem, que se torna pior do que o primeiro. Por que se torna pior? Porque agora não tem um demônio agindo nele, tem 7 demônios. Isso mostra que um corpo comporta pelo menos 7 espíritos. Mas nós sabemos que lá dos Gadarenos, uma legião é 6.000 aproximadamente. Outros dizem 2.000. A mais tradicional, 6.000. Imagine 6.000 demônios num corpo, 6.000 espíritos malignos em um corpo. Aí eu falei para vocês alguns tempos atrás aqui sobre o Deus tudo em todos, que é Pai, Filho e Espírito Santo habitando no corpo do Filho, né? O Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, Cristo também é Espírito, tem uma alma divina. Lembra aqui? A essência de Deus, eu acho que eu coloquei aqui, ó, né? A essência de Deus é espiritual, 3 pessoas, né? 3 almas, mas a essência é espiritual. Agora Cristo tem um corpo também, porque Ele levou. Então os 3 vão habitar nesse corpo. É difícil de entender, sendo que o próprio Cristo ensinou que 7 espíritos, aqui está claro, 7 espíritos habitam num corpo, 7 espíritos malignos. Agora imagine o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um corpo glorificado. Então isso, talvez, se não está muito claro para nós entenderemos melhor na glória, né? Mas próprio Cristo, a própria palavra mostra que é possível ter mais de um espírito em um corpo. Porque nós temos o nosso espírito também, né? Nós temos o nosso espírito. Certo? Então vamos começar. Eu já coloquei aqui, já mandei para vocês, porque isso aqui toma tempo explicar. Mas nós temos 4 carros-chefes. Vou explicar basicamente. Dentro da teologia, que é a antropologia, teologia própria ou teontologia, que eu passei para vocês, teologia do Pai, bibliologia e escatologia. Com esses carros-chefes dá para estudar junto outras 2 doutrinas. Por exemplo, com o homem eu posso estudar 2 vertentes. O homem que caiu no pecado, e esse homem caído, ele não ficou caído, porque Deus prometeu a salvação, né? Lá no 3,15 de Gênesis, a semente da mulher esmagará a tua cabeça, né? Como Pai, eu posso estudar também o Espírito Santo, e eu posso estudar também Cristo, porque eles fazem parte da divindade, as 3 pessoas da divindade. A bibliologia, é ela quem me revela que existem os anjos, é ela quem me revela. Se não fosse a Bíblia, eu não saberia dos anjos. E ela também foi escrita em boa parte, é claro que nós estávamos falando do Antigo Testamento, de forma tipológica. Tipologia, Antigo Testamento é tudo tipologia, figura que apontavam para Cristo. Então são tipos, e o antítipo é Cristo. Então quando você ouvia esse termo tipo,
ele vai estar apontando para um antitipo. Por exemplo, a arca é um tipo, é uma figura. Cristo é o antitipo, ou seja, Cristo é a realidade. O tabernáculo é uma figura. Cristo representa, tudo no tabernáculo representa Cristo. Cristo é a realidade. Por isso que Paulo fala, as festas eram sombras, mas o corpo é de Cristo. Então o que é a sombra? A sombra, conforme a luz projeta, a minha sombra, e quem que é mais importante, a sombra ou o corpo? O corpo, porque sem o corpo não teria a sombra. Então quem que é mais importante? As festas do Antigo Testamento lá ou o próprio Cristo? É Cristo, porque nele se cumpre todas a finalidade da lei, não o fim da lei. Tem gente que lê o fim da lei com o sentido de que a lei acabou. A lei não acabou, a lei existe. A finalidade da lei é Cristo. Por que a finalidade é Cristo? Porque a lei é como se fosse um chapéu, que eles estavam debaixo da lei e não viviam a essência. Nós vivemos a essência, então nós fomos colocados acima da lei, sobre a lei. Por quê? Porque nós vivemos a essência da lei, e a essência é mais importante. Eles cumpriam lá o dizimar, tudo, os fariseus, mas esqueciam da essência, que era a misericórdia, o amor e a justiça. A misericórdia, a justiça aí é a fé, né, se não me engano. 3 coisas que é o que eles não ajudavam as viúvas, os órfãos, eles eram religiosos, tá certo? Temos a escatologia. Na escatologia eu vou ver os grupos, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, grupos que estão inseridos nela. E quem que está inserido nela? A igreja. A igreja, ela tem a promessa escatológica. E quem também está inserido nela? O reino. Então basileilogia é o estudo do reino. Eu já mostro quem compõe o reino. A igreja faz parte do reino, mas a igreja não é o reino todo, certo? Então tá, voltando aqui, que livro que fala muito desses 3 pontos? Romanos. Vai falar do homem, o homem caído porque não glorificou a Deus, e depois salvação, que Deus trouxe a salvação através de Jesus. Então até o capítulo 3 vai mostrar o homem no pecado, o capítulo 4 já mostra a salvação do homem. Números vai trabalhar muito, né? Acerca do Pai, Filho e Espírito Santo, a bênção araônica ali. A bênção araônica, ela fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê paz e resplandeça. Quem guarda é o Pai, quem dá paz é o Filho, quem resplandece é o Espírito. Então, e temos a bibliologia. Qual livro que nós temos aí? É claro que toda a Bíblia, mas qual livro que nós temos muita ação dos anjos e também muitos tipos, símbolos? Livro de Apocalipse. E qual livro que fala do reino? Isaías, fala muito do reino. Aí você vai ver que tem umas setinhas que estão ligando lá na imagem que eu passei para vocês. Por quê? Olha só como isso aqui é interessante. Isso aqui, irmãos, isso aqui é uma ligação maravilhosa. Isso aqui você entendendo isso aqui, você entende toda a teologia. Olha aqui, ó. O homem caiu em pecado, Deus salvou, né? Aí nós temos aqui, ó, o homem em pecado. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo, né? Aí você pode voltar, lembrar baixo para cima também. Você pode fazer esses 3 e pode voltar. Os anjos estão a serviço daqueles que já foram convencidos do pecado. Quem foi convencido do pecado? O homem. Você viu que uma interliga a outra? A tipologia, ela fala de quem? De Cristo. Quem promoveu a salvação? Cristo promoveu, e Cristo promoveu a salvação de quem? Do homem. Você observa que está tudo interligado, então ao você ver aquele desenho você vai entender melhor, né? O homem caiu em pecado, agora precisa ser convencido pelo Espírito Santo, e os anjos estão a serviço da igreja, né? Da igreja. Da geologia aí. Oi? Livro ali, o livro, no meio. Que? Não, outro. Esse. Apocalipse. Apocalipse, está feio, né? Isaías. O que compõe o reino? A Basileia.
O reino é composto por 3 medidas de farinha, que fala lá na Mateus, né? Que o reino é composto por 3 medidas de farinha que precisou ser levedado. Levedado é crescer. E quem que traz esse crescimento? É o Espírito Santo. Então levedo na Bíblia, na maioria das vezes estará ligado ao pecado, mas nem sempre. Tem que entender o contexto para poder compreender. Como que o reino do céu vai ser ligado ao pecado? Então ali não é pecado, né? E tinha um tipo de oferta que aceitava a levedura, que era a oferta pela paz, que não tinha era uma oferta de ação de graças, não tinha nenhuma ligação com o pecado, então aceitava o pão levedado. Então tem que entender contexto na hora de interpretar. 90% da teologia tradicional interpreta como lado negativo do reino, mas o reino não tem lado negativo. Quem tem lado negativo somos nós, né? Quem compõe o reino? Primeiro, nações, que não vai caber, né? Porque o Espírito Santo tentou levedar as nações. Porque você vai ver um Labão, um Balaão, lá das regiões de Arã, né? Você vai ver um Jó em Uz, você vai ver um Reuel ou Jetro em Midian, você vai ver um Melquisedeque em Canaã, você vai ver um Abraão que sai lá de Ur. São homens que o Espírito Santo trabalhou na vida deles e entenderam Deus. Só que foi muito demorado, eram poucos que davam liberdade para Deus. Então Deus fez o quê? Escolheu uma nação, Israel, escolheu, está lá em Números, Deuteronômio 10, 11, 12, você vai ver que Deus escolheu. Só que Israel se orgulhou, não cumpriu o seu chamado, a sua vocação, rejeitou a Deus. Então Deus chama a igreja. E a igreja, ela é diferente de Israel, porque Israel se fechou em si, a igreja avança, a igreja cresce. E o que é a escatologia? A escatologia é a restauração do reino de Deus, é restaurar o reino e volta ao poder de Cristo. Ele começa com a igreja, que foi a comprada, grande tribulação e milênio, para trabalhar com as nações e com Israel. Fechou, acabou o sistema humano, né? E começa o sistema eterno, começa a eternidade futura, certo? Então isso aqui, só com esse desenho dá para você passear por toda a teologia. Tem uma outra forma de explicar, que essa até eu que criei, né? Mas eu não vou explicar porque essa aqui é até mais completa, que era esse sistema também mais ou menos assim, mas não era tridimensional. Isso aqui fica mais fácil porque fala da tridimensionalidade das doutrinas, certo? Não tem como estudar pecado sem ligar ao homem, que é o que pecou. Não tem como falar de pecado sem falar de salvação, por isso que elas se completam, tá certo? Falar do Pai sem falar do Espírito Santo e do Filho também não tem como, né? Por isso que é tridimensional. Vocês têm lá. E nós vamos estudar o homem, né? E essas 3 bolinhas, é o homem. Tá certo? Vou tentar colocar tudo aqui, mas a gente faz outro desenho. É a doutrina do homem. A doutrina do homem, ou antropologia, é muito ampla. Até aqui, irmãos, alguma dúvida nessa recapitulação? Nesses desenhos ali, ficou alguma dúvida? Fique à vontade. A irmã entendeu lá aquela questão do Lucas? Que ali que volta 7, não é porque foi expulso, é porque ele saiu. Ele saiu procurando algo melhor. Não achou. E esse termo saiu ali em todas as Bíblias que você conhece na teoria, saiu mesmo. Está sair, tá? Você pode pegar o 11:24, está sair. Quando sai, porque a vida toda, né? é que a gente ouve ao contrário. Eu também ouvi por muito tempo. É que realmente é uma coisa automática, né? Você acha que é... Quando a gente não... É que um dos problemas, nosso problema, isso é um problema meu também, é que a gente às vezes lê muito rápido. E daí a gente já lê com conceitos formados muitas vezes. E esses conceitos às vezes não estão corretos. Às vezes não estão coerentes. Então a gente tem que se livrar de alguns conceitos para entender um pouco melhor. Então se ele falasse de expulsão, se falasse de libertação, é uma coisa, mas não fala. Jesus está ensinando que quando um espírito sai, ele não achando um lugar melhor, ele retorna. Só que ele não retorna sozinho, né? Ele já junta mais 7, né? Junta mais os amigos. Então Jesus está ensinando, tá certo? Esse versículo aí é para me entender nos crentes, né? A interpretação tradicional que chegou, até tinha folhetinhos, né?
Antigamente que falava, né, se a pessoa se desviar, a condição dela... a condição dela conforme ela dá lugar para o inimigo, né? A condição do homem sem Deus já é miserável. Aí se ele continuar dando lugar e vir mais demônios, aí a condição vai ficar precária, né? Vai ficar uma situação crítica, por isso que você vê, né? Às vezes realmente a pessoa começa dentro de um erro, daqui a pouco já vem e abraça outro. Por exemplo, ela tinha uma falha, daqui a pouco coisa que ela nunca fazia, ela passa a fazer. O que é isso? É influência de espíritos malignos na vida dela. Um abismo puxa outro abismo. Isso é o que a Bíblia fala, um abismo puxa. Perfeito. Tem exemplos ali, é o seguinte, lá, nós temos um projeto aqui que vem só com pessoas com dependente químico, né, que estão se reabilitando e tal. E tem muitos que voltam, né, depois de estar pronto, encaminhado para até dentro de uma igreja, assim, ele volta de novo a usar droga, volta para a vida, e fica feio. Realmente, né? Daí já que você, às vezes como não tem um emprego, ela vai se envolver com roubo, com assalto, e aí o que acontece? São influências malignas, que você vai ver lá naquelas 7 cabeças de Satanás lá, que são as 7 potestades que agem. A droga está na farmacologia, né? Vem de farmaqueia, né? Que é drogarias, vem desse termo, né? Farmaqueia, está lá na uma das obras da carne. Então, ela vai se juntar com outras para ter outras potestades para ter força, né? Jezabel vai se juntar com outra. Então ali segue a sequência dessa, porque eles unem força, né? Eles unem força para atingir os seus objetivos. Quando uma marca sai, quando algo sai que eles querem exaltar, o diabo ele une forças para cumprir os seus propósitos, né? Só o Mamon que é orgulhoso, porque a riqueza traz esse grande orgulho, ele age sozinho, porque a riqueza controla muitas coisas, né? O dinheiro, né? Controla tudo, né? Se for analisar no mundo secular. Infelizmente na igreja está entrando. Isso não pode acontecer, não. Mas o homem, né? O homem aqui, ó, às vezes permite que isso aconteça, certo? Então anote lá, irmão. Anote e leiam, tirem suas próprias conclusões, se quiser. De Lucas 11, 24, 25 e 26, que é quando o espírito sai da pessoa. Sai é diferente de expulsar, é a dica, né? Então, antropologia, nós poderíamos estudar diversos ramos. Por exemplo, existe a antropologia cultural, que vai estudar o homem a partir da cultura. Por exemplo, ele vai analisar quais que são os costumes, as crenças do Parnanguara, e ele não vai precisar nem ter contato com os Parnanguara, é só ele estudar como que os Parnanguara agem através de escritos. Daí ele vem fazer também estudo de campo, para firmar mais a sua pesquisa. Aí ele vai definir quem que é o homem Parnanguara, através da sua cultura. Isso é antropologia cultural. E uma cultura não é mais elevada dentro dessa visão, como é filosófica, ela é relativa. Então uma cultura não é melhor que a outra. Por exemplo, a cultura lá dos negros africanos que vivem em tribos, e alguns até antropófagos, né, não é melhor do que a cultura da Europa, para o antropólogo cultural, a cultura americana, porque uma cultura não é mais moral e menos moral que a outra. O antropólogo cultural ele não vai por esse lado, moral, imoral, ele vai analisar a cultura para tentar entender o homem, certo? Temos a antropologia biológica, né, que é a física, que vai estudar partes da nossa fisiologia, da nossa biologia. Isso é antropologia biológica. Tem alguns conceitos aqui que eu já estou passando para vocês, então, e alguns que não tem aqui eu já estou passando para nós adiantarmos e ganharmos tempo aqui. Temos a antropologia filosófica. Essa é interessante, porque ela junta dois ramos filosóficos, né? E ela vai estudar o quê? Ela vai estudar o homem a partir do seu pensamento. E é muito interessante, é muito louco também estudar isso, né? Mas a antropologia filosófica é muito interessante. Por exemplo, como que você acha que muitos escritores, comentaristas, eles definem quem é Paulo? Se você pegar muitos comentários, você vai mostrar quem é Paulo, a sua teologia, a sua vida. Você vai ver muitos comentários sobre a vida de Paulo. Como que eles conseguem isso? Eles não andaram com Paulo, né? Eles não caminharam. Tudo que eles têm é a Bíblia.
Então eles vão analisar o quê? O que Paulo falava. Porque o que Paulo falava está ligado ao seu pensamento, ao que ele é. Por exemplo, a antropologia filosófica, ela não vai ter uma resposta exata, porque ela já é do ramo filosófico, então ela é relativa. Por exemplo, ela vai perguntar quem é o homem. Ou, se eu perguntasse, quem é você? Vocês me diriam o quê? Eu sou fulano de tal. Não, isso não é você, isso é teu nome. Eu sou filho de Deus. Não, isso não é você, isso é a tua crença, né, paterna acerca de Deus. Quem é o homem? É uma pergunta difícil, uma pergunta que parece simples, mas é complexa. Por quê? O homem é aquilo que ele pensa. Aquilo que ele pensa que é. E um homem pensa diferente do outro, então não vai ter uma resposta exata. Então é isso que eles vão analisar, o pensamento do homem, para tentar definir a sua personalidade, a sua característica, quem ele é, o que ele pensava, como ele agia, por que que ele agia dessa forma. Então é um ramo bem interessante também. Temos a antropologia teológica, né? Ou, se nós juntarmos os dois nomes, teoantropologia. Teoantropologia, Deus, antropos, é a visão bíblica, né? Ou como está aqui, né? A antropologia bíblica, é a visão de Deus acerca do homem. E qual que é a visão de Deus acerca do homem? Qual que é o conceito, melhor dizendo, né, de Deus acerca do homem? É o conceito que está registrado nas Escrituras. É o conceito que está aqui. E é este que nós vamos estudar. Que o homem, ele estava aqui, que o homem, ele estava ligado com Deus, né? O homem, ele estava ligado com Deus, tinha comunhão com Deus, mas através do pecado ele rompeu. E a história da Bíblia é tudo para falar do resgate deste homem até o fim. Se o homem não pecasse, já pensou? Se o homem não pecasse, o que aconteceria? Eu já falei para vocês aqui? O que aconteceria se o homem não pecasse? Já? Fala de novo. Não, mas fala de novo, né? Eu vou deixar mais para frente. Deixar vocês curiosos, né? O que aconteceria se Adão não pecasse? Você já parou para pensar nisso? Em algum momento? Talvez não, né? Outros talvez sim. Mas vamos analisar aqui, ou seguir um pouquinho a lição. Página acho que 37, se for a mesma edição que a minha, procura lá. A criação e a natureza dos seres humanos. A criação do homem a partir do pó, né? A partir do barro. Eu volto para cá depois. Como que é a criação do homem? Então está aqui, Como que a gente entende o homem? Temos aqui, Passar, que é corpo. Passar é corpo do hebraico, tá? Qual é o Nicri? É a criação e a natureza dos seres humanos. Está na 33, na nossa. 33. Aí nós temos aqui o sopro, né? É isso que nós temos, né? O que é o sopro? No hebraico, fôlego de vida é neshama. Neshama, sopro, quando o Espírito sopra, quando Deus sopra na narina do homem. Neshama, fôlego de vida. E a partir de dois elementos, observa que isso aqui é química pura, né? Quando dois elementos se juntam, o que forma? Um novo. Se hidrogênio 2 se juntar com oxigênio, o que vai formar? O H2O. O que forma? Água, né? Aqui, Dois componentes químicos. Então isso aqui segue desse princípio, porque são leis estabelecidas. Então, como um elemento se uniu ao outro, vai formar o quê? Um novo elemento. Esse novo elemento se chama Nefesh. E o homem se tornou alma vivente. Então aqui nós já vamos ver o conceito só para comentar. Mas aqui nós temos que o homem, no hebraico você consegue perceber isso. Que o homem tem o corpo, ele recebe o sopro, e ele se torna alma vivente. Então quantos elementos tem aqui?
3 elementos, né? O que acontece? O homem é tricotômico, é o que eu desenhei aqui. Espírito, alma e corpo. O homem é tricotômico. Mas nós vamos ver que existe outro conceito. E daí aqui no criação do homem vai falar da parte física, que é Adamá, que vem o termo Adamá, Edom, quer dizer marrom, avermelhado. E esse marrom avermelhado não tem ligação com a cor, a gente não sabe que cor que era Adão. Porque esse vermelho aqui vem de Dome. Dome quer dizer sangue. Sangue, do hebraico. Então não está ligado à cor dele. Mas pode ser que ele seja aí da cor dos indígenas, né, que chamam de vermelho, né? Não sabemos, né? A origem. Porque Deus depois ele mudou as raças, né? Ele mudou a biologia do homem. Então até Babel, o homem era uma só raça, que só veio de Adão. Depois de Babel você vai ver que tem nações, e que se você analisar hoje, uma nação é diferente que a outra, fisicamente. Por quê? Porque Deus não mudou somente a língua do homem, Deus mudou toda a sua biologia. Sabendo para cada região que o homem seguiria, Deus adaptou o homem, Deus preparou o homem, Deus mudou o homem. André, isso é uma loucura. Mas então você tem que brigar com Deus. Porque é Deus que criou o homem. Você acha que Deus não consegue? Se eu crio um relógio e você me traz esse relógio com defeito, você acha que eu não consigo mexer? E até melhorá-lo ele? Até dar uns upgrade, se precisar? Eu consigo. E daí vai brigar com Deus de novo, porque Deus fez isso com Abraão. Ou você acha que Deus não mexeu na biologia de Abraão? Um velhinho de 100 anos, gerar filho, a esposa de 90 anos, não só dele, nela também. Então observa. Pode ter sido feito por mutação, porque se foi uma parte para a África, uma parte lá para o Polo Norte lá, o pessoal que estava no Polo Norte, aquele branco, faz eles fechar o olho para poder. E depois as próprias gerações está sendo aquele olho puxado. Vai, né? Deu. Porque vai lá para a África, aquele sol, o pigmento da pele. Exatamente. E aí já nasce mais escuro. Então, Deus adaptou, né? Creio que Deus mexeu para adaptar o homem a certo. O negro vai ter um nariz mais largo por causa das terras áridas, né? Precisa de respirar melhor. O europeu vai ter mais pelos, né? Porque a região é fria. Os japoneses lá é chamado de terra do sol, né? E para o sol você olha assim, né? Então é a adaptação. Deus fez com que o homem, preparou o corpo do homem para essa adaptação. Na verdade, o corpo do homem era para ser imortal, né? Era para receber a imortalidade, coisa que nós vamos aprender hoje também. Então entenderam aqui o porquê de Adão. Adão não é nome simplesmente. Adão quer dizer ser humano. Ser humano. Então Adão, ser humano. E também o nome de Adão. Por isso que Paulo vai usar essa tipologia, né? O primeiro Adão, o segundo Adão. Então Adão quer dizer ser humano, no hebraico, ser humano, e também é nome próprio. A Bíblia fala que Deus criou o homem, a mulher e os chamou de Adão. Por quê? Chamou de seres humanos. Que é assim que Deus criou o homem e a mulher. Seria bom nós analisar esse texto, mostrar os pormenores, porque tem muitos detalhezinhos ali em Gênesis que é de suma importância, mas nós não temos esse tempo hábil. Aí são cursos que eu deixo a escolha dos irmãos aí, né? Sobre a criação é um curso maravilhoso de entender a bênção do homem. Por que o homem foi criado? A Bíblia revela, Deus o criou para a sua glória. Mas é interessante esse para a sua glória, porque para nós, por exemplo, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz para a nossa glória, às vezes, para nos gloriar, né? Para nos engrandecer, mas Deus não tem esse sentimento que nós temos. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem para a sua glória, quer dizer que Deus criou o homem para portar a sua glória, para ser portador da glória de Deus. Então, quando o Espírito sopra aqui, automaticamente Adão ele fica cheio do Espírito de forma plena, assim como Cristo era. Por isso que ele tinha uma comunicação com Deus no jardim lá do Éden de forma diferenciada, porque Deus descia toda tarde e ele via como Deus se manifestava a ele via. Não sei se Deus se manifestava em forma humana, se Deus se manifestava em forma de luz, não sabemos. Mas ele, de certa forma, ele via a Deus. Ouvia os passos. Ele via a Deus. E a Moisés vai ver parte só, né? Lá na frente já o homem no pecado.
E é interessante isso aqui porque isso fala das vestes do homem. Você sabia que o homem, eu vou colocar aqui, ó, o homem teve 3 vestes. Vou explicar brevemente. A primeira veste é veste de 3 vestes aqui, ó. Pode colocar aí, do homem. A primeira veste é veste de luz. Porque cada vez que Deus descia para conversar com Adão, era na virada da tarde. Por que na virada da tarde? Porque ele ia enfrentar a escuridão, as trevas. E trevas tem sentido de tribulação. E Deus não deixava o homem passar as trevas sem estar debaixo da sua glória. Então cada vez que Deus vinha, Adão brilhava. Ele encandecia porque de Adão saía um brilho. Por isso que a Bíblia fala que Adão tinha inteligência quando foi criado? Tinha, né? E a Bíblia fala que eles estavam nu, mas não se Então eles sabiam que estavam nu, mas não se envergonhavam. Por quê? Tudo que eles viam era a partir da glória de Deus. E tudo que está dentro da glória de Deus não tem vergonha, não tem pecado, não tem erro, porque é feito conforme a vontade de Deus. Então, por que ele não via nudez de forma vergonhosa? Porque aquela glória brilhava de dentro dele. Mas, irmão André, isso daí é estranho, eu nunca ouvi. Mas é só você pegar a Moisés, o exemplo. Moisés, depois lá de estar em pecado, ele viu fagulha de Deus, vamos dizer assim. E o que aconteceu com ele? O rosto brilhava a ponto de ninguém conseguir suportar. E sempre quando ele entrava na tenda, o seu rosto saía brilhando. Isso porque ele só via a nuvem que cobria. Ele não via nada mais. Agora imagine Adão, sem pecado, Deus descendo ali. De Adão e de Eva saiu uma luz incandescente. Como que eles perceberam que pecaram? Eva comeu, que Paulo revela que ela comeu primeiro, não aconteceu nada. Então Adão comeu. Quando Adão comeu, o que aconteceu? Aquela luz começou a desvanecer. É só você tentar olhar para o sol ao meio-dia, você consegue enxergar a forma dele? Não, né? Agora se passar uma nuvem, aí você consegue enxergar, né? Então, por isso que Adão não via sua nudez com maus olhos, porque ele não enxergava a vergonha, enxergava a glória de Deus. Agora, quando ele comeu aquela luz, isso tem prova bíblica? Tem, porque a Bíblia fala assim, ó, porque todos pecaram e destituídos foram do quê? Da glória de Deus. Conseguiu pegar? Pegou agora? Então essa era uma veste que ele tinha, a luz, a glória, envolvia. Fica bom, né? Você vê como a Bíblia se encaixa, se conecta? Então essa luz. Por que ele foi fazer veste? Outro princípio é lógico. Por que ele foi fazer veste para si? Porque agora ele não estava mais coberto com a glória. Então ele entendia que aquilo lá era uma veste para ele. Agora ele não está mais com a glória. Então ele vai, a segunda veste do homem é folhas de figueira. E a folhas de figueira é fraca, né? Folhas é cozeiro, costuraram ali, folha é fraca. Isso fala do quê? A justificação do homem diante de Deus é fraca, não consegue. O homem não consegue se justificar diante de Deus. Não tem como. Precisa Deus trazer essa justificação. Não é isso que aconteceu? Então Deus deu uma tipologia ali de como seria a justificação. Que através da morte de um cordeiro, Deus cobriria. No Antigo Testamento tem o sentido de cobrir. Mas na Nova Aliança, o cordeiro não é um cordeiro terreno, é um cordeiro de Deus. E esse cordeiro de Deus tem o poder de tirar o pecado. Então a terceira veste é pele, né? Cordeiro. Isso mostra que o que? A justificação não vem do homem. Deus não aceita porque a justificação do homem é fraca. Agora o próprio Deus mostrou ali que ia resgatar o homem. Por isso que a Bíblia fala que o cordeiro que foi morto desde a fundação. Tem um texto que diz desde e tem um texto que diz antes da fundação. Desde a fundação, se não me engano, está em Apocalipse 13:8. Você viu como não tem como estudar o homem sem estudar o pecado também? Por isso que eles estão juntos. E salvação. Desde Apocalipse 13:8, a parte B. Antes está em 2 Pedro, se não me falha, 1 Pedro ou 2 Pedro 3:19 ali, no 19. Depois eu passo para vocês.
fala antes da fundação. Porque no projeto de Deus, o cordeiro já tinha sido morto. Deus já tinha eleito os salvos, porque a Bíblia fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Mas tem o cordeiro desde, que tipifica a Cristo, que é esse cordeiro que foi morto, né? Esse que foi morto desde a fundação, ele tipifica, simboliza a Cristo, certo? Então é uma tipificação. E nós também fomos vestidos, né? Com vestes de santidade, né? Com linho fino que fala pureza, santidade. Tá certo? Então é interessante essas 3 vestes do homem. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entra nesse contexto? A glória da segunda casa, dentro do contexto lá de Zorobabel, ele tem o principal ponto, é o que? É que a glória daquela casa, ela não abrigaria uma arca de madeira revestida de ouro, mas ela teria passando por ali a verdadeira representação da arca, ou seja, a realidade da arca. Então a arca representa a Cristo, né? A Cristo. Então, por que aquela glória, aquela casa que era só de pedra, porque o templo de Salomão era revestido de ouro, Zorobabel era de pedras e madeira. E como que ela teria mais glória? Justamente por causa de Cristo, que estaria por ali, que andaria por ali, que ela chegaria até o tempo de Cristo. Então essa é a glória maior, porque Cristo encarnaria. Esse é o sentido real ali daquele texto profético, certo? Aponta para Cristo e também já fala de uma glória futura para Israel. E para nós aqui, ela de certa forma pode se aplicar também, né? Porque o homem estava caído, morto nos seus delitos e pecados e foi vivificado, né? Então o homem não tinha nenhuma glória, né? Estava destituído da glória de Deus e agora tem a glória. Então, a verdade, só se a gente conseguisse aí pegar todo o panorama para aplicar, né? Porque a glória que Adão teve e não perpetuou é uma, ele perdeu. E a glória do novo Adão, né, do Cristo, né, que vai glorificar a todos os salvos, é maior do que essa glória. Por quê? A glória de Adão era terreno, agora Cristo é celestial. Então só se eu aplicar num sentido muito amplo, né, da humanidade dos 2 Adãos, Adão o homem e Cristo, né, aí eu posso aplicar. Mas aquele texto está mais ligado por causa da encarnação de Cristo, certo? Porque ali o profeta Ageu, ele profetiza por causa de Cristo, ele se tornaria carne. E também ali fala do tempo do milênio, né? Do milênio, o reino milenar. Então é bem amplo, né? Os contextos bíblicos, tem que saber aplicar. Se a gente saber aplicar, ela se torna mais fácil de entender, mostrando, né? É claro que são conceitos que talvez vocês nunca ouviram, né? É por isso que eu quero passar essas coisas, porque o livro você tem em casa, eu quero passar algo diferente aqui, para que vocês tenham uma nova base aí, bíblica. Isso aqui é fora de conceitos teológicos, simplesmente, são conceitos bíblicos, porque é a antropologia bíblica que nós estamos estudando. Isso que eu estou mostrando para você, na prática aqui, ó. Isso aqui talvez você nunca viu. Mas dessa forma é muito maravilhosa, porque a gente limita muito a palavra, né? Porque a gente ouve, a gente só tem algum entendimento, porque a gente escuta muitos outros, então, e às vezes a gente forma alguns conceitos, mesmo que são muito, que deixa a palavra muito artificial, muito superficial. Exatamente, né? os conceitos humanos. A glória dessa casa, igual a gente, às vezes a gente até faz umas coisas que nem é bíblica. É que a... agora, nossa, a glória vai ser maior do que a outra casa. É umas coisas meio humanas. É a aplicação, né? A gente usa, se embasa lá, né, num texto para aplicar uma... A gente tem que tomar cuidado, porque... Isso. É verdade, porque isso que você falou aí, realmente é uma coisa muito... É algo muito interessante, né? Que a glória da primeira casa era a arca. Isso aí, todo mundo que sabe, né? Quem leu a Bíblia. Mas essa segunda glória, a segunda casa é Jesus. Então aí, para mim, esse conceito já é uma coisa muito forte, entendeu? Esse daí é por isso que a gente sempre tem que entender o significado da palavra, que é o que o autor tinha em mente, né? Foi usado. E daí nós temos uma significação, que é a aplicação que a gente vai dar. A gente pode aplicar?
Podemos aplicar. Às vezes para falar de um momento de tribulação e que agora a glória vai ser maior. Podemos, não tem problema. Isso daí. Mas a gente tem que conhecer a literalidade primeiro, né? Porque aí fica muito melhor você conhecendo, porque você entende a profundidade que é a palavra. Senão a gente limita só naquilo que eu passei aquele momento ali, né? E você conhecendo mais o texto, como você passou, fica muito, você pode passar um conhecimento bem maior para as pessoas. Né? Exatamente. Fica melhor, né? Daí o povo vê, ó, realmente a pessoa conhece, né? Da Bíblia, né? A gente é muito, assim, a gente que é desde criança, assim, ouvindo as ministrações, a gente só fica com aquela Bíblia, que a pessoa passa, né? A glória. A gente acostuma, né? É Por isso que eu digo, pessoal, eu fiz o curso básico, o curso médio, fiz um curso de bacharel livre, eu fiz a integralização teológica, eu fiz uma pós-graduação. Aí daqui a pouco apareceu alguém falando que uns negócios lá que eu não sabia nada, de nível fundamental, ou seja, de nível básico. Falei, eu preciso aprender isso. Eu fui lá novamente, paguei o curso e fui fazer o básico novamente, para aprender o que ele sabe. Por quê? Porque eu vi que era coerente com a Bíblia e que me embasou mais. Tem base, tudo isso tem base aqui. Só que são muitas bases bíblicas para passar e nós não temos o tempo hábil. Por exemplo, uma aula de antropologia, para a gente ser completo aí, pelo menos 10 aulas. 10 aulas para a gente pegar um ponto a ponto e ver textos por textos. Mas nós não temos esse tempo, né? Então a gente trabalha dentro do tempo que a gente tem aqui. Tá certo? Mas realmente, entendam que a Bíblia, se eu nesses meses que eu fiquei com vocês, e que vai dar acho que uns 8 meses, né? De curso que eu fiquei com você, se eu te fiz perceber isso, que a Bíblia é muito mais do que você imaginava, já vou sair daqui muito feliz. Vou sair muito feliz porque cumpri o meu propósito aqui. Causei em algum momento curiosidade, desejo de você ir pesquisar, ir atrás para ver se era aquilo mesmo, meu papel já está feito já. Por quê? É as bases que a gente lança. Eu já falei para vocês, isso aqui que eu passo para vocês aqui, quando eu fui convidado para dar aula de bacharel, estava tudo lá no conteúdo de bacharel. Então o nível que vocês têm é um nível bom. É um nível bom, porque é um nível que se estuda lá no bacharel em teologia. Pode ter certeza, eu falo isso com propriedade, porque fui convidado para dar aula no bacharel e quando eu fui ver o conteúdo é tudo que eu passava no básico. Tudo que eu passava no básico. Teve até aluno. Teve alunos que foram meus lá em Pontal e que estavam revendo tudo, porque eles já tinham. E os alunos que nunca foram meus alunos ficaram também encantados, porque nunca tinham ouvido daquela forma. Então pode ter certeza, porque a Bíblia não, na verdade não tem níveis, né? A gente tem que se aprofundar nela. A gente que divide o curso que é para ficar mais didático, mas não existe isso. Isso aqui você vai conhecer em nível de básico, o bacharel, o doutor. Não, o que eu aprendo no mestrado, eu passo para vocês. Por quê? Que eu tenho que dar essas bases. Se eu tenho conhecimento, você acha que eu vou ficar guardando para mim ali? Não, eu tenho que dar essas bases para vocês, tendo essa oportunidade, né? Eu falo numa pregação também, tendo a oportunidade, porque nós temos que ensinar o povo, né? Nós temos que ensinar a igreja, nós temos que pregar a palavra como ela é, certo? Vou voltar aqui. Vamos entender aqui, ó, constituição do homem. Irmãos, tem o monismo. Monismo é o quê? Vê o homem como um todo. Ele é uma coisa só. Geralmente, adventistas serão monistas, porque ele diz que morreu, acabou, daí depois vai ressuscitar, aparece do nada, né? Porque eles creem no sono da alma, né? Adventistas creem que após morrer, você não fica consciente, você só vai despertar no dia da ressurreição. Então, o monista geralmente, pelos discursos que eu, não está aqui na lição, mas pelos debates que eu ouvi de adventistas e de outros, dá para entender que eles são monistas, que o homem é um todo só, é uma natureza, não tem divisões, não tem nada disso. Eles creem dessa forma. Nós temos os dicotômicos, né? Dicotomia, que crê o quê? Que o homem é material e imaterial, não existe separação de alma e espírito, não existe diferença. Mas eu tenho uma passagem aqui que mostra a diferença, eu vou citar, mas tem outras no Antigo Testamento que também mostram, mas eu não vou lembrar, acho que é um salmo. Que o homem é o material e imaterial, dicotômico, né, formado de duas naturezas, parte material, parte imaterial.
sem essa divisão aqui que eu estou passando. E tem o tricotômico, e esse é o sentido mais, que eu penso que chega mais próximo à palavra, se nossos teólogos nas bases lá tivessem mais conhecimento de hebraico, eles iriam perceber. Porque aqui está claro, Bassar, Nefesh, Neshamah. Pode falar. Porque é que quando você vai fazer uma operação, você toma anestesia na carne e apaga tudo. É que tudo está interligado, né? Você vê aqui, ó, por isso que esse desenho ali é interessante, assim, tem o desenho que eles fazem um círculo dentro do outro. Eu não acho, porque ele já mostra uma separação, né? O círculo separa o outro. Agora esse aqui mostra a ligação. Aqui, ó, a mente está ligada com a alma, a tua mente, né? E a tua mente está ligada à parte física, que é o cérebro, né? E também está ligado ao coração do homem interior, que eu vou explicar depois do café, eu vou explicar isso aqui melhor. Então, porque tudo está interligado, e a Bíblia fala disso, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele começa lá da parte mais profunda do homem, em todo o vosso espírito, alma e corpo. A Bíblia fala, né? Adorarás ao Senhor de todo o coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, né? Que é a alma. Deixa eu ver se eu acho esse texto em Deuteronômio. A gente já conhece a história. É que é repetido no Novo Testamento, né? Ele é repetido. Deuteronômio entre o 10 a 12. Eu não vou gastar tempo aqui, mas está entre o 10 e 12 ali. Capítulo 10 a capítulo 12. Vocês aí que têm celular. É o 11? Será que amarás, pois, o Senhor teu Deus? Está no 11? E guardarás a sua observância? Não, né? Vai estar mais para frente. O que eu quero estaria mais para frente. Eu nem marquei, eu acho que eu marquei em outra Bíblia. Eu sei mais a região onde ele está aqui, mas não estou achando. Não, está no Novo Testamento, é repetido lá no Novo Testamento, né? A pergunta do fariseu a Cristo, né? Mas está nesse contexto aqui. Inclusive aqui está o contexto que Deus chama, que Deus elege, né? Faça essa leitura que Deus elege Israel e namorou, né? De Israel. Certo, irmãos? 6, deixa eu ver se eu pego a referência. Aqui esse aqui já dá também. Esse, amarás o Senhor com todo o teu coração, ó, parte mais íntima, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Fala da força física, né? Das suas forças, poder. Mas lá para frente também repetirá, que ele diz assim, ó, 2 coisas Deus te pede de ti, que você obedeça os mandamentos e ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, veja, que repete, né? São textos que repetem porque fazem parte da lei. Observa que está falando do homem todo. O homem todo tem que amar completamente a Deus, né? Não é só coração, né? É o homem todo. Vamos só mais um pouquinho aqui, ó, só para nós pararmos. Origem da Constituição, já falamos, né? Já falei aqui da parte da Constituição do homem. Tem um capítulo, um parágrafo para cada. Origem e constituição do corpo humano. Vai usar o termo grego lá, soma, que depois eu vou explicar para os irmãos. Ó, a diferença de carne e corpo. Aspectos morais do homem, intelecto. Onde que estão esses aspectos morais? Que Deus colocou emoções, que vai estar lá, ó. Depois, antes da imortalidade do homem, vai estar ali, ó, 1, 2, 3, que veja se acha lá. Na minha é 40, de vocês deve ser 35, né? Intelecto, emoções, vontade. Aqui, ó. Faz parte do quê? Intelecto, emoções, vontade. Que eu gosto de colocar emoções, eu gosto de colocar desejos também.
Desejos. Para explicar a diferença entre desejo e vontade, porque para nós é quase que a mesma coisa, né? Desejo e vontade. Mas tem diferença dentro da constituição do homem. Então isso aqui, ó, nós vamos rever lá na frente também, são aspectos morais que Deus comunicou ao homem, né? Então o homem é um ser moral por quê? Porque ele pensa, ele analisa, ele tem consciência de si, de outros, tem emoções e tem vontade. Qual que é a diferença? Aqui até na parte da psicologia lá freudiana, se você for pesquisar, dá para conectar aqui, né? Que é o id, o ego e o superego. Só que eu não vou lembrar qual que é qual. Mas um fala das pulsões, dos desejos. Qual que é os desejos? Aqui, ó, emoções. São essas pulsões. O outro fala de um lado mais racional, que é a identidade, talvez seja o id, que é o intelecto, parte mais racional. E tem um que abrange os dois, que é a vontade. Que é porque ela é racional e tem desejos. Porque assim, ó, qual que é a diferença? E como que foi no homem? Eu vou mostrar tudo isso para os irmãos. Como que o homem pecou? Seu intelecto já corrompido, querendo ser igual a Deus, se juntou, se casou com as emoções, com os desejos da carne e aprisionou a vontade, escravizou a vontade. E ela fez com que ele dirimisse. Por quê? O intelecto é racional, razão. Emoções e desejos é o que? São as pulsões, os desejos que estão ligados ao corpo, à carne, que depois eu vou explicar isso aqui. Desejos. Mas só que tem um que pondera, tem algo ali que pondera, que é a vontade. A vontade pondera. Por exemplo, digamos que eu sinto desejo de pular daqui para lá. Eu vou pular lá embaixo, estou com desejo disso. A vontade vai falar para mim, melhor não, né? Você vai se esborrachar. Agora, se eu não tivesse a vontade para deliberar, para analisar, o que eu faria? Primeiro o precipício eu me jogaria. Então, o desejo vai falar, pega esse aqui, ó. Mas a vontade vai dizer, não, não é teu. Vai dar problema. Sabe aquele melhor não? Melhor não. Então esse melhor não é a vontade, que está decidindo, deliberando. Tá certo? Então, o que acontece com a gente? A gente fala assim, né? Eu estou com um desejo de tomar um sorvete, eu estou com uma vontade de tomar um sorvete. A gente junta, mas dentro do conceito dessas palavras, elas são diferentes. Não parece que é o contrário? Que é o desejo de pecar? Não, desejo porque fala de pulsões, né? É que nós juntamos as duas palavras como iguais, semelhantes, né? Por exemplo, você não tem vontade de pecar, são os desejos que te levam. A vontade vai fazer com que você analise, não, mas a palavra fala isso. Por quê? Por que a vontade que vai fazer isso com você? Porque a palavra já está no teu coração, né? Então já está dentro de si. Então ela vai analisar aquilo que está dentro de si e vai dizer, não, a palavra me orienta que eu não devo fazer isso. Então por quê? Mas isso tudo é o que? É o intelecto que vai se juntar aqui com as emoções. Ele vai pensar e vai falar, acho que é bom fazer o intelecto, né? Já corrompido, né? Isso corrompido. É bom fazer, né? Mas para fazer eu preciso me juntar com os prazeres da carne, que é através dos desejos, né? Aí a vontade vai ponderar. Isso até nos conceitos filosóficos você encontra dessa forma, não é eu que estou inventando. Amados irmãos, conversando com o irmão aí sobre a glória da segunda casa, por que a glória seria maior? Que até faltou esse complemento, porque fala da glória no corpo de Cristo, o corpo humano de Cristo, e esse corpo, esse Cristo, né, traria a glória para o homem. Isso que a Bíblia fala, né? Lá, se você ler capítulo 17 de João, você vai ver isso. Jesus fala, a glória que tu me deste, eu lhes dei. E se você ler 2 Coríntios 3, você vai ver que fala que a glória que está em nossa vida é maior, é excelsa, é crescente. Então fala dessa glória que viria para o homem. Por isso é a glória da segunda casa, né? Que o homem teria esta glória. Daí partindo desse pressuposto, dá para colocar que Adão perdeu a glória e agora a glória retorna, né, para o homem. Sombra e realidade também ali. Daí nós conversando ali também saiu a questão aqui, exatamente, nós vamos falar na queda, né? Na queda, mas eu já vou dar uma cereja para os irmãos aí, né? Petit gâteau. O que é a queda? A queda é o que? O intelecto corrompido
ele vai casar com os desejos e vai aprisionar a vontade. A vontade poderia dizer não, a vontade. Isso acontece e está claro com Caim. Caim, Deus olha para Caim e fala, ó, o mal jaz à tua porta, mas tu podes Dominar. Ou seja, racionalmente ele estava já corrompido com inveja, né? O desejo de matar, de destruir, de acabar com o seu irmão era grande. E aqui, ó, só que entre o desejo aqui, né, o intelecto corrompido e o desejo e a vontade, ele poderia ter dominado, porque a vontade ela vai dizer, é aquele melhor não, vai que, né? Vai que. Então, poderia ter acontecido isso. Ele disse, ó, o mal está à tua porta, mas tu podes dominá-lo. Então, por isso que a Bíblia fala, ireis, mas não pequei. Então, se vir um desejo carnal na minha vida, isso daí pode acontecer em algum momento. Mas eu tenho que, a deliberação aqui, eu posso dizer não. Posso dizer não. O problema é a anomalia no desejo. A anomalia no desejo se chama concupiscência, né? É um desejo desenfreado. Porque o desejo quem colocou em nós foi Deus. Deus colocou o desejo. E quando Deus falou não coma dessa árvore, aguçou o desejo. Você fala para uma criança, não coma disso, não toque nisso. Ela vai lá e... Então aguçou. Tem problema ter o desejo? Tem problema. O desejo está aí para mostrar quem está em pé, quem está caído. Se eu domino sobre o desejo, eu mostro que estou... Aquele que ouve as minhas palavras e guarda-me, prova que me ama. Porque as palavras de Cristo fazem-nos andar em santidade. Então como que eu provo que amo a Cristo? Guardando a sua palavra. E agora aqueles que cedem à tentação, é porque o desejo se tornou desenfreado a ponto de ofuscar aquele não, né? Passar por cima daquele não. Então isso é o desejo desenfreado, concupiscência, que está ligado à concupiscência da carne, ligado à alma, concupiscência dos olhos, corpo, e soberba da vida, ligado ao espírito. Então tem um porquê, né? Também poderia ser aqui, né? Soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, que vai abafar essa vontade aí, né? O homem vai desejar. Então, se você analisar tudo aí, no mundo é tricotômico, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Corpo, alma e espírito, primeiro, segundo, terceiro céu. Você já está percebendo a tridimensionalidade das disciplinas. Tudo é trino, tudo é trino. Na própria criação, tudo é trino. Porque Deus é trino. E uno, né? Então Deus fez dessa forma também. Né? Você vê no rosto, né? Nós temos aqui a face, né? É o olho, nariz e boca, né? Então tudo, na música, né? Tem harmonia, melodia e tem mais um ritmo, né? Então tudo é trino, né? Sólido, líquido, gasoso. Então se você analisar dá para você fazer, né? Átrio, lugar santo, santíssimo, né? Então isso é muito interessante, porque o nosso Deus, Ele cria da maneira que Ele é, né? Ele compartilha a sua criação. Interessante. Se vocês querem ouvir coisas da criação, ponto científico, alguns quem sabe já conhecem, Adalto Lourenço, né? Ele coloca nesse ponto aí bastante. Tem uma entrevista dele no Vejam Só, se você colocar no YouTube, Adalto Lourenço, no Vejam Só. Ele é um cientista, teísta, né? Crente em Deus. Então ele prova a criação com base científica, né? É muito interessante. Eu não ouço muito porque é muito amplo e eu tenho que ficar aqui, né? Nesse ponto. Obrigado. Eu tenho que ficar nesse ponto, porque não adianta eu avançar muito e não conseguir passar nada, né? Então eu tenho que ficar nesses pontos aqui de teologia bíblica e sistemática para transmitir para os alunos. Vamos lá na frente? Irmãos, imortalidade do homem. O homem foi criado mortal ou imortal? Isso é interessante. O que os irmãos acham? Tem que me responder, por gentileza. Imortal. Mais alguém está com ele? Mortal. Estamos divididos. Isso é bom. Mortal? Imortal? Eu acho que é imortal. Imortal. Antes da fundação do mundo, não
Mortal? Teria sentido se não fosse imortal. Vamos ver então, se Deus criou o O homem. sentido de mortal é imortal. Já ficou na carne pode ser imortal, na porque relatividade. Ele ia pro céu. Ficou na relatividade, né? Mas Deus criou o homem mortal e imortal, certo? Como ele é tricotômico, então nós temos que analisar por partes, né, esse homem, para saber o que foi mortal e o que foi criado imortal. O espírito, o que os irmãos acham? Foi criado mortal ou imortal? Imortal? Eu acho. Não, se colocou mortal. Imortal. Mortal. 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 Já explico. Alma. Fica. Mortal ou imortal? Eu já não falo mais nada. Tá acabando minha caneta aqui. Eu vou arriscar só no corpo. Só na superfície, né? Só no corpo, mortal ou imortal? Então vai lá. Mortal. Mortal? Ah, mas vê que tá errado. Tá. Para entender mortal e imortal, nós temos que saber o conceito de morte. Certo? Temos que entender o conceito de morte. Muito obrigado. Qual que é o conceito de morte na Bíblia? Opa, essa tá boa. Separação. Perfeito, separação. Morte na Bíblia é separação. Não aparece, é separar. Certo? O espírito humano, por que mortal? Quando o homem come do fruto, eles pecaram. E deu, o que Deus disse? Se comer, certamente. O texto hebraico é mais profundo, diz assim: ó, morrendo morrerás. Então mostra a morte como algo contínuo até poder chegar a uma segunda morte. Nós já vamos ver o que é a segunda morte. Então, morrendo morrerás. Mostra que o homem morreria não só em um aspecto. Então ele morreu quando ele comeu do fruto. Morreu? Morreu. Foi separado tudo. Exato. O que acontece? Como que o homem foi feito? O homem foi feito, eu falei, e o Espírito Santo veio habitar no homem. Então o que aconteceu? Quando ele pecou, Morreu. o Espírito Santo saiu. Então ele morreu, isso se chama morte espiritual. Espiritualmente ele morreu. Por isso que Deus chega no Éden e pergunta: Adão, onde está? Você acha que Deus não sabia a localização geográfica dele? Em qual árvore ele está escondido? Deus sabe. É que Deus não estava sentindo mais aquela comunhão, porque a Bíblia fala que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então foi rompida aquela comunhão e o Espírito se retirou. E na antiga aliança o Espírito vai agir sobre o homem. Já expliquei isso, né? Sobre o homem. Porque o Espírito se retirou. E ele ficou mortificado. Por isso que a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Mas você não tinha a tua vida. Você tinha, você vivia já. Então onde que você estava morto? No Espírito. Porque só estava o teu Espírito ali. Estava inativo. Porque o Espírito só tem uma função: receber a presença de Deus nele. Ter a presença de Deus nele. Ser morada de Deus. Por isso que nós somos morada. Tem um hino que canta errado. Até minha esposa falou esses dias. Se não, eu acho errado. Diz que Jesus é a nossa morada, né? Vocês já ouviram? Tu és a minha. Na verdade, nós somos morada dele. Não, fazer morada em mim, sim, né? Mas tem um que fala que tu és a minha morada. Que dizendo que Jesus é a nossa morada. Na verdade, é o contrário. Nós somos morada dele. Então, através do Espírito Santo, nós temos a personalidade de Deus. Certo? Então, se o Espírito se retirou, essa parte fica inativa, não tem utilidade. Então, no caso, o homem que não passou No novo nascimento, o Espírito está inativo. Inativo o espírito humano. Por isso que ele não tem guerra entre espírito e carne. Pra ele, né? Não tem essa batalha. Agora, quando vivifica, você pode ver que é o Espírito Santo que guerreia contra, ou melhor, a carne, né, a carne é valente. Ela que guerreia contra o Espírito Santo. Porque nem fala o espírito do homem, porque o espírito do homem não tem personalidade. Por que não tem personalidade? Justamente para receber a personalidade de Deus. E nós passamos a ter a personalidade de Deus dentro de nós. Por isso que nós somos participantes da natureza divina.
Divina pelo Espírito Santo. Meu Deus. Que interessante, né? Natureza divina em nós. Certo? A alma imortal, né? Que veio através do sopro de Deus, certo? Imortal. A alma não morre. Ela fica consciente. A única coisa que ela pode acontecer é separar-se do corpo, né? E do espírito também, do homem natural. O espírito vai para Deus. A alma, o homem natural. O homem natural é o que Eclesiastes fala, que eu falei para vocês, né? Ali fala do homem natural, debaixo do sol. Do sol, né? Que é do céu. Ele está no céu, né? Do sol. Então o homem natural, o que acontece? A sua alma vai para o tormento, o seu espírito volta a Deus, porque o espírito é um registro, né? É um registro. Eu vou colocar a constituição do espírito ali, e o corpo vai para a terra, né? Para o pó. Então o homem natural. O homem espiritual, que foi restaurado, como ele tem o espírito aperfeiçoado, alma e espírito estão aguardando, né? Alma e espírito estão aguardando, porque o espírito está aperfeiçoado. Já mostra a referência também. E o corpo mortal, só que o corpo foi criado com a capacidade de ser imortal. Deus criou o corpo com a capacidade de receber a imortalidade. Só que o homem reprovou no teste, né? Então, Deus não deixou que essa capacidade prolongasse. Por isso, por que nós temos que entender mortal e imortalidade? Os dois grupos estavam certos. Porque Deus disse: vou tirar eles do jardim para que não toque na árvore. Então você observa que tem partes que o homem que é mortal. Vou tirar para que ele não viva para sempre e viver para sempre separado de Deus, né? Para sempre separado. Tá certo? Então entendemos, né? Mortal, o que é morte espiritual? Quando o Espírito Santo não habita no homem, ele está morto espiritualmente. Deus tirou do jardim, colocou os querubins e uma espada flamejante, literalmente, o que fez com que eles não entrassem no jardim, caso eles viam aqueles anjos, os dois querubins e a espada, e o jardim só tinha uma entrada, para não tocar na árvore da vida. E os querubins, está lá o texto, os querubins estavam guardando o caminho da árvore da vida. E a árvore da vida tipifica quem? Cristo. Cristo, que é a vida, né? Então, por isso que ele disse: eu sou o caminho. Eu posso levar vocês novamente lá para o Éden, lá para a presença. Se eles comessem da árvore, eles viveriam. Por quê? Eles viveriam porque eles viveriam eternamente em pecado. Em pecado. Eles seriam, vou exemplificar, eles seriam como os espíritos, os anjos caídos. Porque eles teriam a eternidade, eles não iriam querer saber de Deus. Eles não, nós. Nós, né, a humanidade, exatamente. Nós com a imortalidade não... Não, mas exatamente, né, nós jogamos eles lá para o período histórico, mas é nós. Se nós tivéssemos a imortalidade, bem provável que nós não iria querer saber nada com Deus, viveriam do jeito que nós quiséssemos. Não é? Nós não seríamos moralmente, né, seres morais, nós faríamos o que? Porque não teria prestação de contas, né? Para nada. E o que eu ia falar? Viveríamos como descendentes do macaco. Que viveríamos como se fossem os demônios hoje, né? Que estão afastados de Deus. Deus já fez essa parte mortal justamente para nos resgatar, para nos aperfeiçoar, para que o homem tivesse direito de resgate. Caso ele pecasse, que Deus sabia que o homem ia pecar, ele tivesse direito de ser resgatado. Você ia falar que o homem é mortal com imortalidade. Parou nessa... Por isso que a gente tem que entender, justamente porque como o texto diz, que ele foi expulso do jardim para não tocar na árvore da vida. O que eu ia falar é que a árvore da vida não é algo exclusivo lá do Adão no Éden, e nem exclusivo dos vencedores, porque a Bíblia fala que Deus plantará árvores da vida do rio que vai sair do trono de Cristo, lá no templo, ele vai plantar, está em Ezequiel 47, ele vai plantar árvores da vida. E também Apocalipse 22, quando fala que essas folhas são saúde para as nações, e a cada mês dá um fruto. Isso aí fala da terra, irmão, não é do céu. É na terra que será plantada, e as nações vão comer e vão ser imortalizados como Adão era para ser.
Então lá na eternidade, jogando para a escatologia, terá aqueles que terão um corpo glorificado, a igreja, terá os que terão um corpo ressuscitado, os santos do Antigo Testamento e os santos da grande tribulação, porque a Bíblia fala e ressuscitaram e reinaram com Cristo, não fala de glorificação deles, só a esposa é glorificada, por isso que nós temos privilégios, né? Nós estávamos dizendo, agora eles foram ressuscitados, e esse ressuscitado é ressuscitado como Cristo ressuscitou. O corpo de Cristo ressuscitado não tinha glória? Ele atravessava a parede, ele saía da Galileia, aparecia na Judéia, saía da terra, aparecia no céu. Então o corpo ressuscitado, ele já é glorioso. Mas quando Jesus chega no céu, ele recebe um corpo glorificado. O corpo ressuscitado se encontra nos evangelhos. O corpo glorificado se encontra lá em Apocalipse. Aquela tentativa de explicação que João dá, né? Olhos como chama de fogo. É uma tentativa, porque ele não tem como explicar o corpo glorificado. E terão aqueles que entrarão, né? Que passarão o milênio e entrarão na eternidade, naturalmente. Esses vão ter o corpo imortalizado. Entenda que todos terão vida em si mesmo. Essa árvore e esses frutos darão vida a eles, de forma que eles viverão eternamente, certo? Por isso que a Bíblia fala lá em Coríntios 15, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória da estrela, porque um será glorificado, outro será ressuscitado e o outro será imortalizado, como Adão era para ser. Aí eu respondo aquela pergunta, o que aconteceria se Adão não tivesse pecado? Você não rasga, mas é uma expressão, você tira ali a Gênesis 3 e cola Apocalipse 22, não teria esses capítulos de Gênesis 3 a Apocalipse 21, porque se você analisar Gênesis 3 a Apocalipse 21, é toda a luta de Deus para resgatar o homem, que está se afundando no pecado, está se afastando. Ele tenta através das nações, o homem rejeita, tenta através de Israel, o homem rejeita, tenta através da igreja, a igreja prega, daí depois grande tribulação, tenta resgatar também. Então é o homem se afastando de Deus, e Deus agindo de diversas formas para trazer esse homem para perto de si novamente. Então, não tendo pecado, nós viveríamos eternizados, nós nasceríamos já com a eternidade em nós, não teria mazelas. A Rosângela não quer que eu fale, mas já que nós estamos falando em árvore, né? Eu não sei o que você ia falar. Eu acho que Jesus não estava certo. Quando ele amaldiçoou a figueira lá, porque não era tempo de fruto. Pois é, né? Mas é para mostrar, né? Eu imagino até a conversa de Jesus com a figueira. E a figueira olhando para Jesus dizendo, mas você que estabeleceu a estação imprópria para eu dar, mas eu preciso mostrar para esses infelizes aqui o que é fé. Eu vou mostrar para esses miseráveis que já estão andando 3 anos com eles, eles não entenderam o que é fé ainda. Então, na verdade, figueira sempre terá um sentido, embora tenha um sentido de prosperidade, mas tem um sentido negativo também, né? Na Bíblia, né? Desde as folhas de figueira que ele cozeu, né? Mas é certo o teu pensamento ali, né? Ali realmente, né, foi uma injustiça. Mas não podemos olhar desse prisma também, porque Jesus é o dono de tudo, né? Ele é o dono da vida, né? Ele é Deus. Então ele tem autoridade, né, para fazer. Mas qual que foi o propósito dele? É ensinar a fé para eles. Porque ele disse, se vocês tiverem fé no coração, vocês farão essas coisas, irão aos montes, né? Então tudo que Jesus tentou mostrar para eles realmente era que eles tivessem fé. Porque a fé, até aproveitando esse gancho, a fé era algo que Deus deu para o homem em lugar de outra coisa que ele só daria se ele vencesse, né? Que é os olhos da alma, né? Que Deus fez aqui ao homem. Tem 3 tipos de olhos, né? O homem tem os olhos físicos, né? Que enxerga só essa natureza, né? Os olhos físicos enxergam só essa natureza física. Esses são olhos físicos. Tem os olhos da alma, né? Os olhos da alma. Esse aqui, ó, Deus deixou fechado, né? E tem os olhos do Espírito. Através de um dom, esses olhos se manifestam.
discernimento de espírito. É a abertura da visão espiritual para saber que espírito está agindo. O homem ele foi criado com capacidade de discernir. Foi com capacidade, com toda a capacidade, né? Mas ele precisava, com toda a capacidade espiritual, mas ele precisava de discernir. Por isso que Deus veio e vinha toda tarde para ensiná-lo. Porque ele não tinha ainda discernimento também perfeitamente. Ele só sabia o que era bom. O que era mal ele não conhecia. E depois que foi apresentado a possibilidade de pecar, ele descobriu o que era mal e percebeu que era incapaz de evitá-lo e sabia o que era bom e era incapaz de cumpri-lo. Então ali ele vive, né? Porque Deus ele diferencia o bem do mal. Agora o homem nele ele vai vivenciar a incapacidade, porque Deus discerne, Deus conhece, mas Deus não deixa ser envolvido pelo mal. Agora o homem ele deixou ser envolvido pelo mal. Então essa é a diferença, né? Da santidade absoluta e da santidade limitada do homem. Os olhos da alma, em lugar dos olhos da alma, foi-lhe dado a fé. Aí você vai ver que fé. Isso aqui é um dom, tá? Porque os dons agem aqui. Dons e fruto. Agem no nosso espírito. O espírito humano, tem na lição isso aqui. Isso que eu vou colocar não tem, mas tem a parte que fala das faculdades. A faculdade da alma, intelecto, desejos e vontade. A faculdades do espírito só tem na lição fé e consciência. Eu vou colocar mais porque a Bíblia diz mais, né? A Bíblia diz que há 3, né? Fé, a esperança e o amor. Dentre as 3, a maior é o amor que perdurará. E também a outra consciência. Então são 4. São 4 as faculdades do espírito: fé, esperança e amor e consciência. Consciência. Tá certo? Consciência. Nós temos a nossa consciência, né, que está localizada no nosso espírito. E do corpo. Corpo nós temos 5 sentidos. E temos 6 instintos. Eu não vou colocar, semana que vem eu coloco quais são esses instintos, porque daí a gente já trabalha o pecado mostrando como que o pecado age nos instintos. Porque teologicamente, olha o conceito da teologia. Pecado é errar o alvo. Aí eu vou te mostrar na Bíblia que pecado é muito além do que errar o alvo, simplesmente. Por isso que a irmã disse, de forma correta, que conceitos humanos nos limitaram de entender mais a palavra de Deus. E daí nós vamos entender como que aconteceu em Adão e Eva essa queda aí, né? O que aconteceu com seus instintos, que vai aqui, ó, tá ligado, lembra da ligação? Ele vai para esses desejos, vai precisar se ligar à carne. Eu já explico isso daqui para vocês. Mas compreenderam aqui, irmãos, a constituição do homem? Já estou avançando aqui, porque vai falar só vai colocar teorias, ponto de vista do Antigo Testamento, alma como ponto figurado, alma como sangue, alma como coração. Então eu vou dar já o conceito claro. Aqui no livro tem pontos informativos, como eu já falei para você, de suma importância. Aí você vai lá para as faculdades do homem, daí faculdades físicas. Ali só tem os 5 sentidos, pode ver como é limitado às vezes, né? Tem os instintos também, que eu vou explicar para vocês. A faculdade da alma está aqui, e a faculdade do espírito, fé e consciência, está ali. Daí ele vai falar o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem é reflexo de algo, ó. Essa imagem, se tivesse um espelho aqui, estaria projetando essa imagem. Então Adão foi feito à imagem de um homem criado, que eu expliquei lá em Provérbios para vocês, né? Que é o corpo perfeito para Cristo, a imagem perfeita. Cristo é a imagem do Deus invisível, Paulo fala. Ele é a imagem do Deus invisível. Então Deus fez aquela imagem e replicou na terra. E deu o nome de Adão, né? Então Adão é a imagem de Cristo. Por isso que Adão, aqui na terra, é o primeiro Adão, e Cristo, Paulo fala que é o segundo Adão, porque é o parente mais próximo. Nós vamos entender semana que vem a questão de parente próximo, aí sobre remir, quando entra na parte do pecado ali, eu vou mostrar para os irmãos.
dentro até de Levítico, irmão. Fala, Levíticos é um livro tremendo. E então imagem, semelhança fala do caráter, né? Moralidade, Deus é moral, capacidade de inteligência, de amor, santidade. Então isso é a semelhança que nós temos com Deus. E essa imagem foi desfigurada e essa semelhança foi corrompida com o pecado. E Cristo veio restaurar. Por isso que nós somos predestinados para ser semelhante ao Filho de Deus. Se você for semelhante a Cristo, você é nova criatura. E essa criatura é a feitura de Cristo, é feita com a natureza de cima. Tem vários textos dizendo isso, né? Nova criatura tem Efésios que fala que ela é criada em Deus, essa nova criatura. Então essa natureza veio de cima, essa nova natureza. Por isso que nós temos agora, né? Que nós aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito Santo. Somos um, deixa eu desenhar aqui, para falar agora do ponto final aqui. Do homem, que a lição vai trazer, que é o homem carnal, natureza do homem humano lá, tudo em Coríntios, tá? O homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Vamos falar do homem, começar pelo homem natural. Espírito humano, coração, alma, mente e corpo, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é o homem natural. Esse é o homem natural, ele é formado por espírito humano, ele está inativo, não aceitou a Cristo, ele tem o coração, que procede às saídas da vida, ele tem a alma, ele tem a sua mente, ele tem o seu corpo, ele é natural. E ele não tem como discernir as coisas espirituais, é isso que Paulo está dizendo, mas é um homem natural. Ele é como você na naturalidade, porque você tem tudo isso aqui também, né? Mas você que aceitou a Cristo, você pode ser dois tipos de homem, né? Você pode ser o homem carnal ou o homem espiritual. Vamos falar do carnal. O que seria o homem carnal? É quando a alma casa com o corpo. Isso se chama soma, né? Soma. Quando você vai no médico, o médico não consegue descobrir a tua doença, ele fala, você tem uma doença psicossomática, tem uma doença da alma que está afetando o teu corpo. Psicossomática. Certo? Alma, corpo. Então essa aqui, por quê? Para que o intelecto aqui, ó, né? O desejo, a vontade será reprimida no caso. Ela vem agir, o que ela precisa? A alma é espiritual, ela não é material. O que ela precisa? Ela precisa do corpo. Através do quê? Dos sentidos, 5 sentidos, e através dos 6 instintos, que eu vou deixar vocês curiosos aí sobre os 6 instintos, senão ela não tem como agir, ela não tem como sair de mim lá e fazer o que ela deseja, não tem, ela precisa casar com o corpo. Isso se chama homem carnal. Por que carnal? Porque ele já recebeu a habitação do Espírito Santo, mas ele não dá ouvido ao Espírito. O Espírito está ali convencendo ele, querendo que ele seja crente, vamos dizer assim, mas ele não está dando ouvido. Aí ele se torna um homem carnal, porque ele não dá voz ao Espírito, ele dá voz à carne, porque a carne prevalece, porque a Bíblia fala que a carne guerreia contra o Espírito. E se eu alimento a carne prevalece, e eu cumpro as obras da carne. Se você pegar Coríntios 10 ali, 1 Coríntios 10, tem todos os pecados que podem ser cometidos depois do novo nascimento. As pessoas podem cometer, mesmo tendo passado pelo novo nascimento. Agora, se eu não dou lugar para a carne e ouço o Espírito Santo, eu sou homem espiritual. Isso Paulo fala em Romanos 7, que você pode juntar com Gálatas 5, 19 lá, né? Carnal, obras da carne, espiritual, fruto do Espírito. O 7, o que ele vai falar do 7? O 7 ele vai falar de um casamento, que se a mulher está casada com o marido, ela está debaixo da lei do marido, ela não pode contrair outro casamento, senão houver a morte ou um divórcio, vamos dizer assim, ela não tem,
senão ficar livre da lei do marido. E quem quer ser primeiro marido? Nós já nascemos casados. Nós nascemos casados com a carne. É isso que Paulo está falando, é muito tipológico, capítulo 7. Paulo fala, nós vivemos debaixo, quem que é a mulher? A mulher é o coração. A mulher é o coração, que ela fica submetida à lei do marido, que é a carne. Daí ele vai dizer nessa tipologia lá, que ele vai falar em sentido figurado, para que essa mulher possa contrair um novo casamento, esse novo casamento é com Cristo, o que precisa fazer? O primeiro marido precisa, então tem aqui o marido, né? Marido 1, e o novo marido aqui, novo marido é Cristo, através do Espírito Santo, né? Que ele vai vir habitar em nós, o Espírito mandando o Espírito Santo, né? Porque ele não nos deixa órfãos. Então o que precisa acontecer? O primeiro marido precisa morrer, para que eu viva tranquilamente esse casamento, esse novo casamento. E é isso que ele vai dizer. E ele vai dizer no final assim, se eu quero servir a Deus com a carne, eu sigo a lei do pecado. Aí ele vai dizer assim, o miserável homem que sou. Ele vai falar o que eu quero, faço, o que eu não quero, não devo. Claro, mas é tudo tipológico. Ela não fala que Paulo era pecador. A gente usa mostrando que Paulo era pecador, né? Que era miserável. Ele peca, ele erra, mas ali é tipológico. Ele diz, o que eu desejo fazer eu não faço, o que eu não faço. Você pode ler lá, depois a gente possa comentar. Eu posso comentar isso daí no grupo lá, para vocês entenderem melhor. Fazer um comentário expositivo do texto. Ele vai dizer, concluindo isso, é por isso que ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito, que não andam na carne, mas segundo o Espírito. Só que esse casamento gerou filhos, 17 filhos, como a carne gosta de fazer filho, né? E de vez em quando esses filhos gostam de ir lá pedir pensão, né? Visitar, passar o fim de semana. E quem são esses filhos? Obras por isso que eu juntei esses dois aqui, ó. Carne. Mas esse novo casamento também te faz gerar filho. Ele te gera um filho com 9 virtudes. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Um fruto, amor. 9 virtudes, né? Você vê, Penina teve quantos filhos? 10, né? Acho que é 10 que a Bíblia fala, né? Agora, você conhece algum desses filhos de Penina? Penina é da lei. A lei representa a lei, representa a carne. Você conhece algum? Não conhece. Agora Ana gerou quantos? Um, que foi muito conhecido. Depois ela gerou mais, porque Deus recompensou ela. Mas um que valeu por aqueles 10. Porque os 10 não se sabe o que fez. Agora aquele um foi profeta, juiz, sacerdote. Então um fruto vale mais do que 17 obras da carne. Porque um fruto, se eu seguir aquele fruto, diz lá, contra essas não há lei. Se eu seguir o fruto do Espírito, que é o amor, eu não vou cumprir as concupiscências da carne. Entendeu? Entendeu? O homem natural é o homem comum. O homem carnal, ele já passou pelo novo nascimento, mas ele não dá ouvido ao Espírito. Por isso que Paulo fala, eu queria falar para vocês como espirituais, mas sois carnais. Por quê? Vocês deixam a contenda, a facção, a divisão. Pode ver, está tudo lá nas obras da carne isso daí. Vocês deixam se levar por isso. Não deixam levar pela unidade do Espírito que traz o amor, pela benignidade, pela bondade. Sim, pelas divisões, pelas facções, pelas orgulho, né? Pelo orgulho. Então isso aqui, irmãos, já explica toda essa parte aqui, ó, do homem carnal, homem natural. Deixa eu só concluir aqui, irmão. Tenho 1 minuto. O projeto de Deus para o homem qual é? O homem foi corrompido por completo? E o que é a segunda morte? A segunda morte é o afastamento eterno de Deus, certo? É a corpo, alma afastado eternamente de Deus, porque o homem vai ressuscitar e ser lançado no lago de fogo. Os ímpios ressuscitarão, serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, que é a separação. Como morte é separação, morte espiritual, Espírito Santo separado do nosso espírito, morte física.
Corpo separado da alma, né? Corpo e espírito separado da alma. Segunda morte, corpo e alma separados eternamente de Deus, certo? Isso é morte na Bíblia. Então o homem pecou, né? Nós vamos ver semana que vem. O homem pecou. Eu vou deixar para outra aula. Vou deixar para outra aula. Deixar para a soteriologia, para vocês saberem o que Deus fez com esse homem que está totalmente corrompido. O que Jesus fez. Me cobrem se eu não... Pode perguntar, irmãos, alguma dúvida? Nós temos um minutinho aí. A dúvida que eu tenho, que eu não consegui sanar nesses 20 anos que eu me tornei cristão, é como é que eu vou conseguir o fruto do Espírito? Principalmente o domínio próprio e a paciência. Ali está o segredo. Isso vem tudo junto. Ali está o segredo. O segredo ali é o quê? A Bíblia fala, se sois guiado, primeiro, qual que é o primeiro estágio aqui? O Espírito Santo, quando ele vem habitar, ele passa a guiar. Certo? Ele passa a te guiar. Se você deixar romper, esse aqui é um véu, isso é um véu. Você que tem que deixar, porque é decisão tua, o coração. Interessante que só a palavra do Espírito conhece aqui, porque eles que fazem divisão de alma e espírito, está lá. Por isso que eu desenhei assim, divisão de alma e espírito, juntas e medulas, parte espiritual, parte física, certo? Então ele começa guiando. Se você deixar guiar, ele te guiar, e deixar romper esse véu, que esse véu aqui é você que decide, o teu coração toma decisões. Esse coração não é esse aqui não, esse aqui é a parte do físico. A mente também não é o cérebro, o cérebro é a parte do físico. Tudo está interligado, mas nós não conseguimos mapear, né? Onde que está o coração, onde que está a mente. Não há como mapear dentro do homem, certo? Se você deixar romper esse véu, você passa a andar no Espírito, porque você vai andar nele, você vai fazer o que? Andar e viver. Isso está lá no Gálatas também, Gálatas 6, né? Ele vai para Gálatas 6 concluir o que ele está falando. Eu já encerro, só um minutinho. Ele vai para Gálatas 6, deixa eu ver aqui, acho que é 6:12, se eu não me engano. 6:12. Não. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Não. 5:25. Se vivemos, primeiro é guiar, o 5:19 lá, O 5:19 ele diz assim, por isso que a gente tem que ir contexto. 5:18. Se sois guiado pelo Espírito, o primeiro passo é guiar, o Espírito vai guiar. Se você deixa ele guiar, você não cumpre as concupiscências da carne e começa a produzir fruto. Quando você começa a produzir fruto? Quando você vive pelo... se vivemos pelo Espírito, 25. Andemos também no Espírito. Se você anda no Espírito, você vai apresentar esse fruto. Esse fruto está no Espírito. Então você precisa andar, ser guiado, viver e andar no Espírito para que você apresente esse fruto. Esse fruto, o que é esse fruto? É transformar o nosso caráter, que era antes mal, corrompido, no caráter de Cristo. Esse é o objetivo do fruto. Transformar o meu caráter no caráter de Cristo. Porque Cristo agiu de toda aquela forma ali. Se eu deixo romper mais um pouquinho o véu, eu passo a estar cheio. Agora aqui é guiado, aqui é andar e viver. Por quê? Porque já não é eu mais que mando, não é eu que penso por mim, não é eu que desejo, não é as minhas vontades, não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É esse estágio aqui, de quem você é. Você passa a viver nele, porque você não quer mais viver para você quer viver nele. Quando você deixa romper esse segundo véu aqui, você passa a ser cheio do... Por isso que o texto diz, enchei-vos do Espírito, ou seja, deixe-se encher continuamente. Porque a carne, se você não se deixar ela encher continuamente, ela vai lutar. Se você não deixar o Espírito transbordar, ela vai... E quando o Espírito transborda, você tem uma torneirinha, né? Como se fosse um filtro. Que está cheio, você tem a torneira. A torneira é a tua... Eu não vou saber desenhar uma boca aqui, Aí, saiu uma boquinha. A torneira é a boquinha, que você fala no que o coração está cheio. Se estiver cheio de Espírito, você vai falar da palavra, porque o Espírito vai te dar a palavra. O Espírito vai fazer você lembrar de tudo que você tem buscado.
Então o fruto você passa a desenvolver logo no início da sua conversão. E se você não andar mais pelo Espírito, porque no início nós temos mais propensão de agir, de ter fruto, do que depois. Porque depois eu posso deixar de dar ouvido para o Espírito e dar lado à carne. Porque no começo da conversão, você tem bondade, longanimidade, você tem domínio próprio, você tem tudo, né? Por quê? A Bíblia fala, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. O que quer dizer isso? Produzir frutos condizente com a mudança de mente que você teve. E no início da conversão a gente produz esse fruto em demasia. Depois a árvore vai ficando velha. Às vezes a gente vai se desarraigando do ramo. Não, o ramo somos nós, né? Você vai desarraigando da videira, né? Aí é perigo. Que não aconteça na nossa vida, né? Como dizia um pastor, né? Que não aconteça na nossa vida. Então isso é constante, né? Constante. Eu tenho que produzir. Eu posso parar, uma árvore pode parar de produzir fruto, né? Eu posso parar de produzir, se eu não viver no Espírito. Certo? Certo. Pode ir? Tá só pensando alto. Irmãos, muita coisa boa para aprender. A gente vai conversando, vai perguntando lá no grupo as dúvidas, pode perguntar, a gente responde lá.